Oi, eu sou Guta Cavalcante e este é o canal Doramas, Gatos e tudo mais. E hoje vamos analisar a terceira e última temporada, pelo menos eu assim espero, de Squid Game, ou Round Six, como é chamada aqui no Brasil. Vamos falar sobre as escolhas do roteiro, o destino dos principais personagens e se foi um final digno do início desse drama, que ninguém pode negar que foi um marco na história da Netflix e um divisor de águas na popularização dos dramas coreanos. Afinal, Round Six furou a bolha e se tornou um fenômeno mundial. E se você quer saber mais detalhes sobre como Round Six fez história, assista o vídeo sobre a primeira temporada que está disponível aqui no canal. Mas antes de falarmos sobre o que aconteceu na temporada 3, quero mais uma vez agradecer a Carol do Black Cat Cuts, que é a pessoa responsável pela edição de todos os vídeos aqui do canal. Vou deixar também avisado que haverão alguns spoilers, ok? E agora sim, vamos para a análise da última temporada desse verdadeiro fenômeno pop. Pois é, finalmente Round Six teve o seu fechamento. Mas foi bom? Na minha opinião, não. Não vou dizer nem que foi decepcionante, já que eu não esperava nada mesmo após a segunda temporada, a qual, esta sim, me decepcionou bastante. Mas por que será que deu tão errado? Afinal, a Netflix com certeza investiu bastante tanto na produção como na incrível campanha de marketing. E nisso, eles são mestres. O cuidado na produção é realmente indiscutível. Os cenários continuam impecáveis, tanto os já conhecidos como os novos. O labirinto usado no primeiro jogo, com seus corredores parecidos, portas levando para lugares inesperados e o céu estrelado pintado, foi perfeito para criar um clima de confusão, opressão e claustrofobia. Tudo isso decorado com temas infantis, lindo e assustador. Essa é uma série tecnicamente quase irrepreensível. E a parte do quase se deu por um detalhe tão tosco e evidente que foi difícil até de entender o porquê de tal escolha. O CGI, porque tanto o cão quanto o bebê de CGI causam um estranhamento imediato e impossível de ignorar. E em uma obra onde se sabe que contou com um grande investimento, esse tipo de resultado é imperdoável. Mas esse é apenas um pequeno problema. O que realmente causa um grande dano aqui é o roteiro, o que a princípio parece ser improvável, já que foi escrito pela mesma pessoa que nos entregou a ótima primeira temporada, com personagens profundos, uma crítica social afiada, uma premissa que, mesmo não sendo tão original, ainda assim era tão bem amarrada que prendia nossa atenção até o final, ao mesmo tempo em que nos chocava e fazia com que nos importássemos com os resultados. E eu ainda acho a primeira temporada um produto muito bom por si só. Ainda funciona perfeitamente como uma história fechada, com começo, meio e fim. E teria sido perfeita se Gi-hun tivesse embarcado naquele avião e ido ver sua filha, virando a página da sua vida para algo melhor. Mas isso não aconteceu basicamente por dois motivos. Motivo 1. A Netflix viu ali uma mina de ouro que ela teria que explorar até o último grama. Motivo 2. Hwang Dong-hyuk, que escreveu e dirigiu todas as temporadas de Round Six, foi muito sincero na entrevista que deu para a BBC, quando disse que, devido ao contrato que assinou com a Netflix, não ganhou muito dinheiro na primeira temporada. Portanto, só aceitou dar continuidade à história que havia sim sido escrita com uma única temporada em mente para poder ganhar mais dinheiro, muito dinheiro. E eu não o julgo, mas dinheiro nem sempre é um alimento eficiente para a criatividade. O resultado fica evidente na queda contínua da qualidade da história. Mesmo mantendo a crítica social e alguns pontos de brilhantismo, como os jogos que permaneceram criativos e cruéis, e inclusive os dessa temporada 3 foram até melhores do que os da segunda, com mortes que não apelavam para o simplismo de um tiro. Infelizmente, isso não é o suficiente para esconder as previsibilidades do roteiro e a pobreza dos diálogos, que muitas vezes pareciam ter sido escritos pelo ChatGPT em um dia de pouca inspiração, como por exemplo em uma cena em que o tal do Capitão Traíra pergunta por telefone ao frontman o que deve fazer caso o policial e os outros que estão no barco procurando a Ilha dos Jogos descubram a verdade. E o frontman, após uma pausa bem dramática, responde: mate todos. Sério? Foi a melhor resposta que ele conseguiu pensar. E foram tantos momentos assim que cheguei a pensar em fazer um daqueles jogos de bebida para cada frase que a gente conseguisse completar antes do personagem falar. Third book was your breakout novel, but Damn. Sorry.
mas juntando os diálogos ruins às inconsistências de roteiro, as maiores vítimas acabam sendo, além do público, é claro, os personagens, que acabam se perdendo entre ações que não fazem sentido e mudanças inexplicáveis de personalidade. Isso quando conseguem criar algo parecido a uma personalidade. E aí, não adianta apelar para momentos chocantes, como matar um dos melhores personagens, se não o melhor, logo no segundo episódio. Hyun-ju, o personagem trans, que desde a temporada passada foi se mostrando um personagem forte e consistente, acaba sendo morto de uma forma besta e covarde pelo 333, o cara das bitcoins, que simplesmente esfaqueia Hyun-ju pelas costas quando este estava protegendo a senhorinha e a 222 com a sua bebê que havia acabado de nascer. E por sinal, é filha do 333. Porque sim, a 222 pariu no meio do jogo de esconde-esconde, o primeiro da temporada. E ninguém ouviu, uma coisa incrível. E assim os personagens vão sendo sacrificados de modo quase aleatório e sem causar maiores emoções em quem está assistindo. E os que continuam vivos tampouco conseguem resultados melhores. E isso é uma pena, porque a segunda temporada havia trazido vários novos personagens bem promissores à primeira vista. Mas desde então, vários foram largados à própria sorte e não tiveram desenvolvimento quase nenhum. Como Kang Noel, a norte-coreana que trabalhava em um parque de diversões e que se torna a soldado número 11. E isso de início pareceu muito legal, pois indicava que veríamos os jogos por uma perspectiva diferente. Veríamos o outro lado, através de um dos funcionários. Uma premissa bastante interessante, mas muito mal aproveitada, já que a personagem teve pouca participação e foi praticamente irrelevante para o resto da temporada. E agora o problema se repetiu, já que ela até teve um início que dava a entender que teria mais espaço, mas foi só ilusão. Apesar de começar com um plano para salvar o 246, outro que teve desenvolvimento praticamente nulo, no final era um plano tão sem pé nem cabeça que só funcionou pelas facilitações do roteiro, que é bem sem sentido. O que dizer então do policial Jun-ho, que depois de descobrir no final da primeira temporada que seu irmão era o frontman, o mestre de cerimônias dos jogos, e cair no mar após ser baleado pelo próprio irmão, passa a segunda temporada inteira passeando de barco em busca da tal ilha dos jogos, para reencontrar seu irmão, salvar as pessoas e acabar com os jogos, sem perceber que o capitão que o salvou quando ele caiu no mar e que passeia com ele de um lado para o outro por 5 anos sem conseguir encontrar a tal ilha é um vilão. Que raios de detetive ruim é esse? E após passar toda a terceira temporada dando continuidade ao seu infinito passeio de barco, ele finalmente chega na ilha, mas só quando os jogos já acabaram. A ilha foi evacuada, não tem mais nada lá. Dá para ter um arco mais inútil? Mas se nem o personagem principal se salva, esperar o quê? Na temporada passada, Gi-hun já apresentou algumas mudanças com suas escolhas e atitudes que em muito pouco lembravam o personagem que havíamos visto até então. E mesmo que se leve em consideração tudo que ele havia passado e os traumas que certamente ele adquiriu após a experiência que teve nos jogos, as escolhas que o personagem fez simplesmente não fazem sentido. Eu vi várias pessoas elogiando a sua excelente atuação e eu acredito que ele seja um bom ator, mas o material que ele tinha em mãos muitas vezes só o fazia parecer maluco mesmo. Os traços heróicos de quero salvar todo mundo não convenciam. Os olhares furiosos para Dae-ho, a quem ele culpa pelo fracasso do plano do final da temporada passada, e não se engane, o roteiro quer que você também culpe o Dae-ho e esqueça que o plano em si era imbecil, até por fim conseguir matá-lo com as próprias mãos. Ou quando no final ele, que simplesmente parece ter esquecido da filha que no início era sua razão de viver e tira a sua própria vida para salvar uma bebê, filha de uma estranha. Triste fim, porém condizente com o que restou de um personagem que um dia foi bom, mas se perdeu no meio do caminho. Por fim, só restou uma história vazia e extremamente maniqueísta, sobre um grupo de pessoas miseráveis que estão dispostas a abrir mão de qualquer humanidade por dinheiro, mas que no fundo são boas, e todos os atos de selvageria que praticam têm um motivo justo, ou quase, lá no fundo. E estes ainda servem apenas de diversão para um grupo de pessoas que são tão ricos que suas vidas perderam o sentido. E eles são todos invariavelmente idiotas e maus. Afinal, são ricos e, portanto, não podem ser bons. Um final melancólico para uma obra que surpreendeu e conquistou o mundo. Mas se tornou assim tão rasa que o fato da ABB, que assumiu o
número 222, após a morte da mãe, ter se tornado a campeã dessa edição dos jogos foi só a cerejinha perfeita desse bolo estragado. No apagar das luzes, temos Frontman, o único personagem que teve um arco minimamente coerente durante a trama, deixando a bebê, nova milionária, aos cuidados de seu irmão policial. Depois disso, ele vai aos Estados Unidos encontrar a filha de Gi-hun para entregar seus pertences e o resto de sua fortuna. Quando já está indo embora, vê uma Cate Blanchett, sim, a própria, jogando Dakji. Quem é que joga isso na América? Com mais um pobre coitado que ainda não sabe, mas está prestes a entrar nos jogos, só que agora do outro lado do mundo. Porque a Netflix ainda não está pronta para largar esse osso. Quanto a Hwang Dong-hyuk, eu espero que ele tenha realmente ganho muito dinheiro dessa vez. E que mesmo que tenha se tornado um milionário, não se torne um idiota. E quem sabe no futuro ele reencontre a criatividade e o talento que parecem adormecidos no momento. E volte a nos presentear com uma boa história no futuro. Mas e você? O que achou de Round 6, temporada 3? Gostou do final? Me conta nos comentários que eu vou adorar saber. E se você ficou aqui até agora, meu muito obrigada. E antes de sair, não esqueça de deixar seu like, compartilhar esse vídeo com outras pessoas dorameiras que ficam assustadíssimas com CGIs ruins e aproveite para se inscrever no canal, caso ainda não esteja inscrito. Na descrição, deixo mais algumas informações sobre Round 6, temporada 3. Por hoje é só, até o próximo vídeo e tchau!